Hello, hello. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Love Live Neuroscience de hoje. Vou aguardar um pouquinho o pessoal chegando. Vou avisar o pessoal que já estou por aqui. Então, vão chegando aí para a nossa Love Live Neuroscience de hoje. O tema é receptores e sua função modulatória. Já vai entender o que isso significa. Vamos lá. Olá, dona Denise de Michele, maravilhosa. Como vai a senhora? Tudo bem? Hoje eu não sei como é que vai ser essa história, porque a conexão aqui não está boa. Oi, amoreca. A conexão aqui de casa não está boa. Eu estou em casa hoje porque eu estou um pouquinho de molho. Minha coluna está um pouquinho travadinha. Aí eu fui lá no meu quiropata, ele já me deu umas amassadas. E vamos ver se eu melhoro, mas eu tô aqui meio de repousinho. Então eu fiquei em casa, vou fazer daqui. Também tô morrendo de saudade, amiga D. O tema hoje é um tema que você gosta. Você adora falar de um receptor dopaminérgico. Então eu vou falar um pouquinho de receptores hoje. Como é que os receptores são importantaços pra gente, da forma como como que o sistema nervoso atua, né? Peraí que eu só vou dar um reload aqui nessa história. Então, o meu problema de coluna é o seguinte. É a vida de professor. Professor passa a vida inteira corrigindo prova. Isso é uma coisa um pouquinho complicada. A posição que a gente fica para corrigir prova. E eu completei recentemente 22 anos de docência na Santa Casa. E eu dou aula de fisiologia na Santa Casa. E a gente não dá a prova teste. Agora, recentemente, sei lá, tem 3 ou 4 anos que a gente começou a dar um pouquinho de prova teste. Então, a gente corrigir quilos e quilos e quilos de prova Aí tem uma coisa que eu até falei hoje para Marília. Eu falei, Marília é uma jovem professora, né? Tá começando agora a carreira. Falei para ela, você nunca faz assim, ó. Você está corrigindo a prova, você nunca pode virar a página e virar o pescoço junto para ler, entendeu? Porque aí, fazendo isso a vida inteira, depois de 22 anos, eu não posso forçar meu pescoço para nada que fico desse jeitinho fofo. Uma amiga minha, que trabalhou comigo também, anos tal, não vou falar o nome dela que eu não estou autorizada, teve que fazer até a cirurgia de hérnia de disco na cervical. Mas eu vou lá no meu quiropata, ele me dá uns apertos e ele consegue super colocar minha coluna no jeito. Então, depois que ele faz o ajuste, né? A quiropraxia faz ajustes na coluna. Depois que ele faz os ajustes na minha coluna, eu fico bem melhor, né? É o que me salva, senão provavelmente eu já teria ter operado, inclusive. Bom, deixa eu me organizar aqui para... Gente do céu, olha aquela foto ali, ó. Dá uma olhada ali no canto, quem tá ali? Que foto mais ousada, pornográfica, com essas pernas de fora. Não pode. Esconde. Joia, Fabiano. Aí tem jogo do Flamengo e aqui tem clássico, Palmeiras e Corinthians. Hoje a coisa pega fogo por aqui também. Bom, vamos lá. Vamos começar essa história. O que eu tenho que contar para vocês hoje de merchan? Olha só. As inscrições das pós-graduações já se encerraram. Nós estamos em plena entrevista, processo de entrevista. Está bem difícil selecionar, porque no curso de Neurociência Aplicada à Educação nós temos 117 candidatos para 40 vagas. No curso de Neurociência Futuro Sustentado a gente não tem mais candidatos do que vagas. A coisa está meio pareada, mas a turma já está confirmada. Então, não tem pós-graduação para falar para vocês. O que tem? Assim, tipo... Últimas vagas do curso Neurociência aplicado ao ambiente corporativo. Peraí que eu vou pegar lá para vocês. Segura aí que eu vou achar o link para coisar aqui para vocês. Neurociência aplicada ao ambiente corporativo. Quer dizer, sobre o que eu vou falar? Vou falar sobre
comportamento, um pouquinho de comportamento, sobre perfis comportamentais, tá? Daí eu vou falar sobre intencionalidade, comportamentos intencionais, qualidade de comunicação, gestão de mudança, né? Tomada de decisão, criatividade, inovação, coisas que são super importantes para o ambiente corporativo. Espera que eu estou pegando o link aqui. É que aqui em casa fica tudo um pouco mais difícil, porque eu não tenho meu esqueminha de tripé, as coisinhas tudo bonitinha para fazer. Tá bom? Mas espera aí que já vai rolar. Segura um minutinho. Tarará, cadê eu? Pronto, tô aqui. E aí tá aqui o comentário. Olha lá o link entrando. Neurociência aplicado ao ambiente corporativo. Então, super curso. Adoro dar esse curso. Já dei ele no Rio, na BRH do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, na Inédita, é a primeira vez que eu tô dando. Mas adoro, tá bom? E o que mais? Pessoal, para quem está interessado no curso Imersão em Neurociência, que é um curso que sai poucas vezes e tudo mais, a lista de espera está aberta. Eu vou contar para vocês o que significa a lista de espera, porque pouca gente sabe. Todas as listas de espera da Inédita, quando elas entram no ar, o que elas significam? A hora que tiver Pera aí que eu preciso ver um negócio aqui. A hora que tiver as inscrições abertas, o que acontece? Você recebe um e-mail e você tem preferência e você tem descontos especiais, tá bom? Então tá aqui, ó, a lista de espera do Imersão em Neurociência, tá bom? Para quem quer saber mais sobre outros cursos, etc, etc, tá aqui o site da Inédita para vocês se divertirem por lá. E aí tem o curso de Neurociência Aplicada à Educação nosso lá da Inédita já está com inscrições abertas. Acho que era isso. O Neurociência para Todos. Você não fez Neurociência para Todos? Ainda está marcando bobeira, tá? Por que está marcando bobeira? Porque Neurociência para Todos é um curso básico de neurociência que são 16 vídeos, 20 minutos, alta produção, sabe, tipo assim, superprodução documentário, mais ou menos isso, com todos os elementos básicos, com toda a parte básica de neurociência no primeiro módulo, a parte de sensorialidade, sistemas sensoriais no segundo módulo, a parte de comportamento no terceiro módulo, e o quarto módulo, funções corticais, funções complexas, funções executivas, e tudo isso com exemplos do seu cotidiano, do dia a dia, exemplos de como a neurociência pode te ajudar a viver melhor. Imperdível. Tá com as inscrições abertas agora. Espera aí que eu vou lá buscar o Neurociência para Todos. Tá aqui, ó. Achei. Neurociência para Todos. É a turma 8, pessoal. Nós temos as mais de 400 pessoas agora que já fizeram esse curso na Inédita. Então você não pode ficar de fora, né? Vai ficar de fora? Eu não acredito num negócio desse. É que eu preciso pegar aqui meu linkinho. Muito bem. Então tá aqui. Muito bem. Neurociência para Todos. A Zília aí contando para vocês, a Maíse contando aí para vocês que o curso é muito bom, porque eles já fizeram. Então tá tudo aí. E eu vou falar do nosso tema de hoje. Tá todo mundo já a postos, todo mundo arrumado. Eu não posso me empolgar muito que minha coluna dói. Como eu tô aqui em casa, a conexão aqui não é tão boa, tá bom? Então pode ser que caia, paciência. Hoje tá um dia um pouquinho anômalo. Mas o que eu queria contar para vocês sobre receptores? Bom, é provável que essa altura do campeonato, você me acompanhando e você já tendo algum conhecimento sobre neurociência, as suas leituras, né, a sua própria formação pessoal, é provável que você já tenha ouvido dizer que os receptores sinápticos são responsáveis por parte da comunicação entre dois neurônios, né? Então, vamos explicar isso um pouquinho melhor. Como é que funciona essa história? Um neurônio é uma célula do corpo, uma célula com todas as propriedades de uma célula, com tudo aquilo que você aprendeu lá na sua escola, lá na biologia, né? Então, uma célula que tem
uma estrutura de conectividade. Como é que é isso? Eu preciso achar as palavras para ficar a coisa mais simples do mundo para vocês. Então, vamos lá. Aquela célula tem a sua característica de DNA, tem o seu DNA, tá tudo ali arrumadinho, tem a sua máquina de fazer energia, é uma célula como qualquer outra. Porém, ela tem uma propriedade. Qual é essa propriedade? Ela é capaz de conduzir eletricidade. Não é só capaz de conduzir eletricidade. Ela é capaz também de responder ao ambiente no que ela está. Ela está ali naquele ambiente que ela está, dentro do sistema nervoso, onde quer que esteja esse neurônio, pode estar lá no intestino, tá? Neurônio é neurônio em qualquer lugar. Ela é capaz de responder ao ambiente aonde ela está inserida. Como que ela faz isso? Ela é capaz ou de ser ativada diretamente por uma atividade elétrica de uma outra célula, de um outro neurônio. Isso é bastante comum, né? Mas ela também é capaz de reagir, de ser ativada pelo ambiente químico que tem ali. Como assim, cara? Bom, se tiver alguma substância química naquele meio, a gente chama isso de interstício celular, né? O interstício é o meio, o lugar entre uma célula e outra, é o buraco, não é buraco, não é interstício, não tem outra palavra, gente. É o tecido que está ali entre um neurônio e outro, aquele ambiente do neurônio. Se ele modificar-se quimicamente, quer dizer, se aparecer uma substância química por ali, esse neurônio é capaz de responder a essa substância química. Bom, de onde pode vir essa substância química, gente? Pode vir de diferentes lugares. O mais comum, o mais tranquilo, assim, o mais conhecido desses lugares é um outro neurônio. Um outro neurônio que está por ali também, ele é capaz de liberar substâncias químicas. Como é que ele faz isso? Ok, a gente até pode voltar a falar sobre isso já já, ok? Mas ele está ali naquele ambiente, certo? A Priscila falou da nicotina. Ok, Priscila, a nicotina pode atuar nesse ambiente dos neurônios, nesse ambiente químico, tá ok? Muito particularmente, a nicotina tem uma atividade em gânglios, mas isso é um outro detalhe. O que eu queria chamar a atenção de vocês foi para o seguinte: aquele ambiente químico que a gente tem ali, ele pode influenciar a atividade do neurônio. E geralmente esse ambiente químico ele é causado, ele é provocado por um outro neurônio. Não só, obviamente, porque se você tomar um medicamento, digamos que você tome um medicamento que tem ação no sistema nervoso. Como é que essa ação dele vai se dar? Exatamente dessa forma. Ele vai influenciar a atividade daquele neurônio, porque ele vai modificar a química em volta daquele neurônio. Tá? Algumas dessas substâncias são capazes até de entrar no neurônio, mas isso é um outro 500 agora. Tá? Mas é isso. As substâncias químicas podem atuar sobre o neurônio. Bom, como é que elas conseguem atuar sobre o neurônio? Para que uma substância química tenha efeito sobre um dado neurônio, consiga estimular ou consiga inibir, consiga mexer com esse neurônio, é necessário que ela tenha uma interação química com esse neurônio. É necessário que ela, por ser uma substância química, produza algum tipo de ligação química com esse neurônio. Que ela faça uma interação, uma ligação química. Muito bem. Essa ligação química que o neurônio pode fazer tem diferentes naturezas. Então, se alguém aqui conhece um pouquinho de química, pode ser diferentes tipos de ligação. Mas o mais importante é que, quando essa ligação acontece, a molécula do neurônio que reage a essa atividade química, então caiu uma molécula química lá, ela vai fazer uma interação química com uma molécula do neurônio. Essa interação entre a substância química que caiu ali com a atividade do receptor, já vou até dar o nome dele aqui para vocês, do receptor, então é essa ligação que vai fazer com que o efeito se dê.
E aqui, gente, pode acontecer de um tudo. E esse é o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Existem substâncias químicas que ao invés de ativarem esse receptor, de mexerem com esse receptor, de modificarem esse receptor, elas simplesmente tampam o receptor. Tampam o receptor. Né? Ao tamparem esse receptor, elas impedem que outras substâncias atuem lá. Eu brinco, não sei se pode brincar aqui, vou falar, tá bom? Mas é tipo assim, não caga nem desocupa a moita. Desculpa o termo, mas é a melhor expressão para a gente dizer que uma molécula foi lá, ocupou o lugar e não deixa mais ninguém agir. Bom, qual é o efeito dessa molécula? Olha que coisa curiosa. Quando uma molécula desse tipo atua em um receptor, o que isso significa? Significa que este receptor está inativado por um tempo. Não consegue responder a outras moléculas. A gente tem um nome para isso. A gente chama isso de antagonista. Como assim antagonista, Carla? Quando a gente usa um antagonista, a gente impede que uma determinada molécula atue sobre os receptores. Então, eu vou dar um exemplo para vocês bem típico. Uma das características, não é causa, não é razão, não é motivo, uma das características de uma pessoa que tem esquizofrenia, que tem surtos psicóticos, que tem a doença chamada esquizofrenia, diagnosticada psiquiatricamente como esquizofrenia, uma das características desses pacientes é que eles têm uma quantidade de dopamina maior, que o sistema de dopamina está hiperativado. Isso pode estar acontecendo porque tem mais dopamina, ou porque tem mais dessas moléculas receptoras, ou porque a dopamina fica mais tempo disponível, por alguma razão, que a gente ainda nem sabe direito qual é, o sistema dopaminérgico de uma pessoa esquizofrênica é elevado. Tem uma alta atividade. E como é que a gente trata? Né? Como é que farmacologicamente esse paciente é tratado? A gente usa uma substância que diminua a atividade do sistema dopaminérgico. As mais comuns, hoje elas já estão até meio ultrapassadinhas, porque elas, obviamente, vão sendo modernizadas, mas as mais comuns são aquelas que diminuem a atividade do sistema dopaminérgico através da interrupção, do bloqueio, da inativação de receptores dopaminérgicos. Bom, cara, por que você está contando isso pra gente? Porque é aí que a história fica show. É aí que vocês vão entender uma coisa, um truque maluco desse sistema nervoso. Inclusive, eu estou usando esse exemplo, porque esse exemplo eu estudei sobre isso há exatos 25 anos atrás, quando eu iniciei meu trabalho de pesquisa na iniciação científica, lá no laboratório de farmacologia da Faculdade de Veterinária da USP. Como que era o experimento que eu fazia? Então, vocês já vão entender a história toda. Eu estudava justamente como que os receptores dopaminérgicos reagiam, então, como que o sistema dopaminérgico reagia ao fato de ter um bloqueio continuado da sua atuação. Quer dizer, eu pegava ratinhos de experimentação e dava a eles antagonistas dopaminérgicos durante 40 dias, 2 vezes por dia, de tal forma que os receptores dopaminérgicos daquele ratinho permaneciam a maior parte do tempo, grande parte deles, bloqueado. Óbvio que não dá para bloquear tudo, nem é a nossa intenção, porque muito provavelmente se você gerasse um bloqueio completo da atividade de dopamina naquele ratinho, ele morreria, né? Mas modulava, diminuía bem a atividade, deixava aqueles receptores bloqueados. Quer dizer, qualquer dopamina que o nosso ratinho liberasse, não teria possibilidade de atuar sobre os seus receptores. Mas aí que está a história interessante. Qual era a reação do sistema dopaminérgico do ratinho a essa condição? O que ele fazia nessa condição? Simplesmente, pessoal, ele começava a sintetizar, a produzir mais receptores. Como se ele dissesse assim, vai bloquear? Não tem importância. Eu vou aumentar a quantidade de receptores.
E ele ia sintetizando cada vez mais receptores. Quer dizer, com o passar dos dias, dos 40 dias, se eu continuasse usando a mesma quantidade daquela substância que eu estava dando, o animal ia passar, cada vez ele ia ter uma menor atividade. Cada vez a atividade dopaminérgica seria menos bloqueada. Quer dizer, no começo, nos primeiros dias, ele ficava completamente sedado, chapado, travado. Com o passar dos dias, que a gente ia administrando aquela substância, ele praticamente voltava ao normal, não, mas tipo, já estava bem bom, entendeu? Se eu estivesse fazendo um atendimento farmacológico, se eu estivesse fazendo aquele bloqueio de propósito num paciente, é provável que eu teria que ir aumentando gradativamente a dose para continuar tendo o mesmo efeito. Por quê? Porque os receptores, aumentando de quantidade, aumentava a chance, e olha aqui que conceito interessante, aumentava a chance de uma substância química conseguir atuar sobre aquele receptor. Aumentava a chance. Quer dizer, nessa história ali daquele ambiente químico que está em volta do neurônio, é uma questão de probabilidade. Por quê? Porque a molécula química que é liberada naquele ambiente, ela não tem míssil, ela não é teleguiada, ela não está tipo, nossa, eu vou procurar um receptor. Não, ela não tem nem atração pelo receptor. Poderia ter, mas não tem. Ela não tem nem atração pelo receptor. É uma questão de se pá, como diria meu filho, né? Encontrou ou não encontrou, certo? Encontrou, ligou. E essa conexão química, ela também não é permanente. Então, também está em equilíbrio. Liga e desliga. Tal. Agora, quando liga, gera o efeito. Pois bem, quando eu antagonizo, eu estou impedindo essa ligação ativa, essa ligação ali do ambiente neural. E aí, o que acontece? Justamente quando eu bloqueio por muito tempo, isso vai aumentando. É possível que alguns de vocês aí, né, dessas 30 pessoas que estão me assistindo agora aqui ao vivo, alguns de vocês já tenham usado medicamentos para dormir. Um benzodiazepínico, sei lá, um diazepam, um lorazepam, ou até mesmo o Rivotril, que é o mais famosão, né? É bem possível que você já tenha percebido que no começo do uso, você podia usar quantidades até pequenas. E que depois, ao longo do uso, se você permaneceu usando aquele fármaco por muito tempo, é possível que você tenha tido que aumentar a dose para conseguir o mesmo efeito. Isso se dá por causa justamente dessas atividades modulatórias dos receptores. Na verdade, ali no ambiente dos neurônios, no ambiente neural, isso é uma das coisas mais importantes para a gente entender como que cada um dos estímulos pode influenciar a atividade do próprio sistema como um todo. Por exemplo, vamos pensar no glutamato. Glutamato é um aminoácido, tá? Mas ele é um neurotransmissor. Ele é liberado por neurônios quando esses neurônios são ativados e cai ali naquele rolo, certo? Cai ali naquele ambiente. Quando o glutamato entra em ação com os seus receptores, o efeito do glutamato sobre os receptores é uma ativação do neurônio que tem aqueles receptores. Eu diria para vocês que em 90% dos casos, os receptores de glutamato têm esse papel. Quando o glutamato se liga a eles, o resultado dessa ativação é aumentar a atividade elétrica do neurônio que recebeu o estímulo de glutamato. O que isso significa? Que o glutamato é um neurotransmissor excitatório. O efeito do glutamato é excitatório. Ele excita o outro neurônio. Muito bem. Qual é o significado disso? Digamos que você tenha uma liberação de glutamato ali no ambiente, aqueles neurônios que estiverem por ali e que têm receptores de glutamato responderão a essa atividade com o aumento dos disparos de potenciais de ação, o aumento da atividade elétrica, que por si só já vão fazer com que esses neurônios que foram ativados também liberem substâncias lá na ponta do seu axônio. Obviamente, se configurar o que a gente chama de propagação do estímulo, transmissão do estímulo e por aí vai. Isso não é assim tão simples de entender. Eu posso um dia falar só disso para vocês. Só sobre a construção do potencial de ação. Ou dessa produção desses estímulos.
Mas o que eu quero saber, assim, se vocês estão entendendo, é a importância desse receptor. Porque, por exemplo, no próprio caso da dopamina que a gente estava conversando, existem receptores de dopamina que são excitatórios. Como assim, Carla? Quando a dopamina é liberada e se liga a esse receptor, o efeito da ligação da dopamina com esse receptor é provocar a excitação do neurônio que recebeu o estímulo. Ele é excitatório. Mas existem receptores de dopamina que são inibitórios. Como assim? Quando a dopamina é liberada e atua sobre aquele receptor, ao invés dessa ligação gerar o efeito excitatório, ela gera o efeito inibitório. Bom, agora deixa eu contar uma outra história para vocês. Imaginem que isso aqui é um neurônio, que minha mão é um neurônio. Aqui tem um dendrito, outro dendrito, outro dendrito, outro dendrito. Aqui é o corpo do neurônio e aqui sai o axônio, que vai lá até, sei lá eu aonde, fazer os seus estímulos. Muito bem. Imaginem que cada um desses dendritos aqui está recebendo um axônio de um outro neurônio vindo de algum outro lugar. Tá? Isso é possível? Lógico que é. Na verdade, essa árvore de dendritos aqui de um axônio pode receber milhares de conexões. Tá? Tem lugar que tem até milhões, mas deixa pra lá. Não fica nervoso agora, porque realmente isso aqui é um negócio bem over. Tipo todas as estrelas do céu e por aí vai. Muito bem. Aí esse neurônio que está chegando aqui, ele libera dopamina. Ele é um neurônio dopaminérgico. O axônio dele que está vindo, tal, pode liberar a dopamina aqui. Então ele está aqui assim, ó. Ele vai liberar a dopamina aqui nesse lugarzinho. E esse dendrito aqui desse nosso neurônio daqui, ó, esse aqui, ele tem receptores de dopamina. Ele tem receptores excitatórios de dopamina. Tá bom, legal. Então vamos lá. A dopamina foi liberada, ligou aqui e ativou esse pedacinho aqui. Então esse pedacinho aqui está ativado. Está começando a gerar aqui uma correntinha elétrica vindo para cá. Ah, que bonitinha, tal, muito bom. Aqui, o buraco está mais embaixo. Aqui o negócio está acontecendo o seguinte. Está tendo uma liberaçãozinha aqui, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de, deixa eu ver, ácido gama-aminobutírico, o GABA, o famoso GABA. Tá aqui, ó, um GABinha. GABA sendo liberado aqui por esse axônio. E esse dendrito aqui tem receptores para GABA. Ah, esse dendrito aqui tem receptores para dopamina? Pode ter. Essa dopamina pode chegar aqui? Pode. Mas é óbvio que ela vai ser muito mais eficiente aqui, porque ela foi liberada aqui. Lembra da probabilidade? Lembra dessa história toda? Então, né, a probabilidade de atuar aqui vai ser muito maior. Muito bem. Mas ok, a acetilcolina foi liberada aqui, e aí ela atuou no seu... Desculpa. O GABA foi liberado aqui e atuou nos seus receptores de GABA aqui. Muito bem. Só que o GABA, quando ele se liga nos receptores dele, ele inibe a formação de correntinhas. Ele inibe e ele também atrapalha a formação de correntinhas daqui. Por quê? Porque para formar essas correntinhas aqui, precisa entrar nesse pedacinho do dendrito aqui alguns íons positivos, tipo sódio ou cálcio, íons carregados positivamente. É isso que precisa para poder formar uma correntinha. Mas sabe o que o GABA faz aqui nesse dendrito? Ele provoca a entrada de cloro. Ou promove a saída de potássio, mas deixa para lá. Digamos que ele promoveu a entrada de cloro. Aí o clorinho está entrando aqui e o sódiozinho está entrando aqui, ó. O clorinho negativo aqui e o sódiozinho positivo aqui. Aí o clorinho encontra com o sódiozinho, o que acontece? Faz sal dentro do neurônio, não acontece nada e a corrente elétrica morre. Muito bem. Mas, Carla, e se tivesse mais receptores de dopamina aqui? Ia entrar mais sódiozinho aqui. E se tivesse menos receptores de GABA aqui, o que ia acontecer? Ia entrar menos GABA aqui. Ia entrar menos cloro aqui. E aí aumentar a chance da nossa correntinha chegar no lugar que é o ponto nevrálgico dessa história, que é aqui assim, ó. Se nesse lugar aqui, que é o começo do axônio, chegar uma correntinha, o que vai acontecer? Potencial de ação. E esse estímulo vai lá para o outro neurônio. O que aconteceu com cada um desses que estão chegando aqui liberando suas substâncias. Então, é butírico, ácido gama-aminobutírico. Esse é o nome, Valdez, se chama GABA. Ácido gama-aminobutírico. É o último A de acid, que vem no final em inglês. Tá bom? Mas deu para compreender? Se tivesse mais receptores aqui, ou mais receptores aqui, ou se liberasse mais esse neurotransmissor aqui, quer dizer,
o resultado do processamento de estímulos por um neurônio depende totalmente da quantidade de receptores, da quantidade de neurotransmissores que são liberados. E essa quantidade pode ser modulada o tempo todo. Né? A Denise de Michele está aqui acompanhando a nossa live e, mais do que ninguém, ela sabe que uma das coisas que mais nos intriga, por exemplo, quando o indivíduo entra na adolescência, o sistema dopaminérgico dele muda completamente. Por alguma razão, provavelmente por razões hormonais, mas não é definitivo isso. O ajuste, o equilíbrio do sistema dopaminérgico dele muda. E aí, naquele momento, ele se torna mais suscetível a, por exemplo, atender a novas demandas, a novos estímulos, a novidade. Ele se aventura, ele corre mais riscos. E isso está lá, no sistema dopaminérgico dele. Tem vários pesquisadores aí no mundo todo investigando isso. Né? Como é que a funcionalidade do sistema dopaminérgico se altera no início da adolescência, no curso da adolescência, que faz com que o comportamento do indivíduo se modifique completamente. E os achados nos levam a crer que justamente o que se modifica são a quantidade de receptores, a quantidade de dopamina disponível, não só de dopamina, mas de outros neurotransmissores também, justamente mudando completamente essa modulação neuronal. Né? Então, o estudo, quando vocês vão estudar a neurociência, isso eu já vi acontecer muitas vezes, pega um cursinho rápido lá em algum lugar e tal, que o cara fala assim, não, olha, sabe o que é? Vou dar aula de neurociência aplicada à educação. A gente não precisa entender muito bem esse negócio da sinapse, não sei o quê, porque isso é muito detalhe. Não tem nada de detalhe nisso. Isso é a base da história. Se você não compreende como é que os neurônios conversam entre eles e processam as informações e um modifica a atividade do outro, você não vai compreender como é que o sistema funciona, né? Então, mas mais ou menos isso, né? Eu sei que você está me cutucando para eu falar isso, porque você sabe que eu explico dessa forma, é isso aí, né? Quando você tem esse neurônio recebendo seus vários estímulos, se vai ou não ter um potencial de ação, isso aqui é praticamente uma tomada de decisão que foi feita nesse petit comitê. Não uma tomada de decisão tipo, vamos pensar e ver o que é melhor. Não, isso já está pronto no sistema. Porque a depender de quanto neurotransmissor, a depender de quantos receptores tem em cada um desses dendritos, em cada um desses sistemas, esse circuito já sabe o que fazer naquelas condições. Vou dar um exemplo para vocês. Você recebe o estímulo simultâneo de o cheiro da batata frita, a visão da batata frita, o olfato da batata, o barulho da batata fritando ali na panela. Imediatamente vem aquele vontade de você, tranquilamente você poderia se dirigir e comer a batata frita. Mas aí pode vir alguém de algum outro lugar, muito provavelmente do córtex pré-frontal, dizendo assim, você está de dieta, você não está comendo batata frita. Né? Que esse é o meu dilema fundamental, por isso que eu sempre dou exemplos de comida. Você está em dieta, você não está comendo batata frita. Quer dizer, tá todo mundo falando, ó, beleza, vamos lá, cheiro de batata frita, pega a batata frita, cor de batata frita, barulhinho de batata frita, olha lá, batata frita, vamos comer batata frita. Aí chega um estraga prazer aqui e fala, pessoal, nós estamos de dieta. Qual é a chance desse cara aqui ganhar de todo mundo? Tadã. Vai depender de uma opção de coisas. Por exemplo, de quanta força você for dar para ele. Né? Quantos potenciais de ação, qual é a frequência que ele vai estar disparando, quão forte ele está naquele sistema para poder segurar aquela barra. Né? Então, esse seria mais ou menos um exemplo. Deu para entender por que esses receptores são uma coisa tão importante? Deixa eu dar uma olhadinha, porque lá no começo alguém tinha feito uma pergunta. Vou dar uma olhadinha se dá para responder. Deixa eu ver. Muito obrigado, todo mundo que me elogiou. Adoro. Elogios. Adoro minhas amigas. Adoro que falam que eu tô magra. Muito obrigada. Tri, não fica apreensiva que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha a Cris aí. A Cris vem lá do Paraná para o curso de pós-graduação do Futuro Sustentado. Já está aprovadíssima no processo seletivo. Deixa eu ver, uma perguntinha. Muito bem. Eu vi alguma coisinha aqui. O Valdez perguntou sobre a recaptação, né? Recaptação é o termo correto, Valdez. Então,
a situação aqui é muito interessante e apropriada para a gente discutir nesse momento. Depois que o axônio vem e libera aquele neurotransmissorzinho aqui, enquanto o neurotransmissor estiver aqui, ele vai ativar esses receptores. Quer dizer, para sempre. Então, como é que fica a especificidade do sinal? Porque o neurônio, ele atua naquele tempo, ele tem um timing muito preciso. E ele precisa dessa precisão de tempo, né? Então, esse sistema de recaptação serve para quê? Para logo que o neurotransmissor é liberado, ele já é trazido de volta. Mas não tem só a recaptação, também tem a metabolização, tá? Também o que você faz pode ter a destruição desse neurotransmissor ali mesmo na fenda sináptica, ali mesmo na sinapse. Então, ou ele é destruído ou ele é recaptado. E aí tem o sistema de recaptura. Você deve estar perguntando isso porque boa parte dos fármacos, especialmente os antidepressivos, atuam inibindo a recaptação de serotonina. E, portanto, se ele inibe a recaptação de serotonina, ele aumenta a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica e, com isso, ele aumenta a quantidade de serotonina atuando no sistema. E como a serotonina é o neurotransmissor que indica pra gente que tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito, a pessoa fica com a sensação de que tá tudo de bom, né? Puxa, Marli, eu já dei muito curso de neuropsicofarmacologia, mas agora eu tô desatualizada nesse tema, viu? Tem gente melhor que eu. Por exemplo, Denise de Michele, por que a senhora não prepara um curso de neuropsicofarmacologia para dar para esse povo lá na Inédita? Você seria muito bem-vinda com um curso desse lá na Inédita. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aí. Raquel, pode fazer a batata frita, mas não me ofereça porque eu vivo de dieta, tá bom? Estou querendo muito conhecê-la. Estou aguardando você lá na Inédita pra gente se conhecer, viu, minha querida? Vamos lá. Acho que não tem mais nada por aqui, não. O Valdez perguntou sobre a questão da tomada de decisão, mas nós vamos falar sobre isso um outro dia, tá bom, Valdez? Que o tema estava meio... né? A tua pergunta não estava muito condizente com o tema, tá bom? Mas é isso aí. Que mais, pessoal? Beijo. O Fábio acabou de chegar, chegou atrasado. Fabião, quando você faz a sua live, eu chego na hora. Você chega atrasada na minha, não dá, né? Tá bom? Miriam chegou tarde também, mas fica aí o replay para vocês assistirem. Pessoal, divulguem o canal da Inédita no YouTube. Divulguem. Coloca lá no YouTube, Inédita Cursos, que você vai achar o nosso canal. O que tem no canal? No canal tem todas as Love Live Neuroscience. O que significa isso? Se você quer que um amigo seu conheça meu trabalho, conheça como que eu explico neurociência, conheça os cursos da Inédita, conheça a gente, indica lá o canal. Tá bom? Por quê? Porque tem tudo lá. Tudo disponível. Todas as lives editadas, né? Baixadas bonitinhas, de fácil acesso, carregamento rápido no YouTube, não precisa ficar caçando aqui no Facebook, não precisa ficar marcando ninguém, né? Então, é isso aí. Canal da Inédita Cursos no YouTube, tá bom? Cris, eu que agradeço a sua presença. Falei do curso do dia 4 e dia 5, você vai estar lá, Miriam? Eu vi que a Tássia se inscreveu, quero saber você, porque eu não vi sua inscrição ainda. Dia 4 e dia 5. Tá bom? A Dilma, o canal tá show, tá mesmo. Eu sou suspeita. Eu apareço bonitinho na hora que você entra a primeira vez. Aparece um videozinho toda fofa, né? Tem que ir lá ver, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela audiência de sempre. Muito obrigada por vocês darem esse estímulo, né? Pra gente fazer essa live sempre. E estão aqui, quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas, se vocês quiserem eu posso falar de ressaca para vocês, porque vocês vão estar tudo com aquela cara horrorosa de que passou o carnaval. Vamos ver qual que vai ser o tema que eu vou falar, mas a gente pode falar até dessa coisa da euforia, né? E como é que a gente transforma a euforia depois em motivação para voltar para a vida e fazer o ano começar, né? Porque nesse país só começa depois do carnaval. Beijos, 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 beijos. Vou me cuidar assim, pessoal. Tomei aqui de repousinho. Amanhã eu vou ficar bem quietinha. E na sexta-feira eu volto ativa. Tá bom? Até! Prazer em